capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Mas antes vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, que Teu Espírito, Senhor, toca os nossos corações. Senhor, nos dá o discernimento para entendermos a Tua Palavra. Senhor, fala conosco esta noite. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, havia um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegas, mancos e impedidos, esperando o mover da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar sã? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homens algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou sã, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o sabate. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, a pior coisa que existe é a cegueira espiritual, irmãos. A cegueira espiritual nos leva para lugares onde o Senhor Jesus Cristo não está. A cegueira espiritual nos leva para caminhos que para nós parece ser bom, mas lá no final, irmãos, leva à morte. Irmãos, nós temos que pedir discernimento a Deus, para que Deus possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a verdade. Pois sem o conhecimento da verdade, nós nunca vamos caminhar no caminho certo. Nós nunca vamos buscar o que é certo. Porque estamos cegos. Há um véu entre os nossos olhos que nos impede de enxergar a verdade. Mas Deus é capaz, irmãos, de nos livrar disso. Ele tira o véu a qual nos impede de enxergar a verdade. E ele, arrancando este véu, tirando, nossos olhos são abertos e nós conhecemos a verdade. A palavra de Deus é clara, diz: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem outro lugar para ter libertação, irmãos. Não tem outro lugar para você, irmãos, ter paz, tranquilidade, sossego. Não existe outro lugar se não for nos braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nesta passagem, em João capítulo 5, versículo do 1 ao 9, a gente vai estudar um pouco aqui, irmãos, esta passagem. Irmãos, antes de acontecer isso, Jesus tinha feito 2 milagres. Os primeiros milagres de Jesus foi o transformar água em vinho naquele casamento, onde ali naquele momento o vinho acabou e tinha gente importante ali, e era o costume dessas pessoas serem bem agradadas, né? E naquele momento acaba o vinho, ninguém tem mais vinho, e ali Jesus é chamado, e Jesus ali faz o milagre da transformação da água a vinho, né? Após este milagre, Jesus encontra um homem que pede ajuda para o seu filho. Este homem era um homem com muita riqueza, um nobre,
E ele ali conhece a Cristo e pede ajuda ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse: vai à tua casa que teu filho está curado. E assim, quando esse homem retorna à sua casa, ele encontra o seu filho curado. E após aqui, irmãos, Jesus desce para a festa que estava tendo em Jerusalém. Se os irmãos não sabem, Jesus participava das festas do povo judaico ali, né? Jesus era um judeu, então ele participava ali das festividades. E ele desce para Jerusalém para participar desta festa. Mas ao fato de Jesus ir a Jerusalém, a palavra aqui nos diz, irmãos, que depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus foi a esta festa. E aqui diz: ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, ao qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegas, mancas e impedidas, esperando o mover das águas. Jesus chega a Jerusalém, perto de um portal que é chamado Porta das Ovelhas, e perto deste lugar havia ali um tanque, irmãos, uma piscina, vamos dizer hoje, um lugar onde se acreditava que descia um anjo naquele lugar, movia as águas, e naquele momento que as águas eram movidas, uma pessoa descia na água e era curada. Se havia esta crença popular, vamos dizer, né? O misticismo que aconteceu naquele lugar. E neste lugar, irmãos, era ali um tanque com água ali, tipo a piscina, e neste tanque havia 5 alpendes. O que quer dizer alpendes? Era a estrutura coberta com colunas semelhantes à varanda. Havia ali tipo uma piscina, e ao redor desta piscina havia tipo varandas ali, né? 5 lugares, parecendo uma varanda. E nesses lugares, irmãos, as pessoas enfermas ficavam ali debaixo da sombra, esperando o mover das águas. Eram estruturas cobertas com colunas semelhantes à varanda. Os pavilhões forneciam sombra e abrigo ao redor da água, permitindo que as pessoas ficassem próximo do tanque. Então, havia esta crença ali, que descia um anjo, mexia a água, e dessa crença popular, ali muitas pessoas iam àquele lugar. Eram pessoas impotentes, cegas, mancas, impedidas, ficavam ali embaixo daquela, tipo uma varanda ali, ao redor daquele tanque, esperando o anjo descer para mover aquelas águas. Irmãos, semelhantemente, nós muitas vezes ficamos esperando por coisas, irmãos. Botamos a nossa confiança em homens, acreditamos nas consequências que vão nos trazer, acreditamos em promessas, acreditamos em crendice, e muitas vezes, irmãos, somos aprisionados a isso. Isso nos aprisiona. Muitas vezes isso é trazido dos nossos pais, né? E quando nós éramos crianças, não ouvimos falar sobre isso, e isso vem enraizado na nossa vida, e ficamos presos nessas crendices, né? Como essas pessoas aqui estavam ali, pessoas que impotentes, cegos, mancos, impedidos, ficavam ali esperando aquela água mover, ao acabar de mover a água, descia ali, era curado. Mas os historiadores dizem que isto era uma crença que havia naquele lugar. E essas pessoas, irmãos, ficaram ali presas naquilo ali, esperando aquele suposto milagre para sanar a necessidade deles. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos da mesma forma, irmãos, esperando coisas da onde não vem, irmãos. Esperando a solução da onde não vem, né?
e ficamos presos nisso, esperando aquilo que possa acontecer, e muitas vezes perdemos muitas oportunidades que muitas vezes estão diante dos nossos olhos, mas por causa das crenças, nós ficamos escravos, não enxergamos a verdade. Um anjo agitava as águas. João 5:4. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Essa era a crença que tinha naquele lugar. E essas pessoas ficavam presas nisso, esperando isso. Aponta para uma crença popular de que, ocasionalmente, de vez em quando, às vezes, ou em tempo, um anjo agitava a água e o primeiro que entrasse no tanque, depois disso, seria curado. As pessoas estavam ali, multidão ali, esperando este milagre, esperando o anjo descer para agitar aquela água, para que assim eles descessem e fossem curados. As pessoas estavam presas, irmãos, e sendo presas, elas não conseguem enxergar a verdade, ficam presas em crendices, em ditos populares. E ali, irmãos, eles não conseguem olhar para a verdade que é Jesus Cristo, irmãos. Eles não conseguem ver aquele que cura, aquele que transforma, aquele que muda, porque estão escravizadas pelas crendices, pelo aquilo que nossos pais nos deu desde pequeno e nos leva a crer também. Irmãos, só tem um caminho, irmãos. Jesus Cristo é claro, ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele declara sobre ele mesmo. Então, se você não olhar para Cristo, irmãos, você vai ficar preso nestas coisas. Que fulano acha isso, que meus pais me disseram que tem que ser assim, porque eu desde criança fui criado nisso, eu tenho que estar nisso, meus pais eram tal religião, eu tenho que morrer nessa tal religião. Estão presos como essas pessoas estavam aqui, com suas necessidades, esperando um anjo descer. Mas esse anjo, irmãos, era uma crença popular. Se falavam que naquele lugar já tinha havido cura, e as pessoas ficavam ali esperando o seu momento para ser curado. Enfermidade há 38 anos. Neste lugar tinha um homem que estava enfermo há 38 anos. Imagine quanto tempo este homem estava naquele lugar esperando este milagre, esperando a água ser movida para ele descer. Imagine, colocando a sua confiança toda naquele tanque, achando ele que ali havia um mover de Deus ali, achando ele que ali ia ser a cura da necessidade dele. Ele poderia voltar a andar, poderia voltar às atividades dele, porque aquele tanque iria curá-lo. Irmãos, eu te digo a verdade, ele estava cego, ele estava enganado, ele não conseguia ver um palmo diante dele, irmãos, porque a confiança desse homem estava naquelas águas, esperando o anjo me mover, para que ele pudesse descer e ser curado. Mas, irmãos, quando nós deixamos cair as correntes que nos prendem, quando nós vemos que as portas da cadeia estão abertas, quando nós saímos da nossa incredulidade, irmãos, é aí que Jesus Cristo entra, irmãos.
Glória a Deus. É aí que Jesus Cristo te chama, irmãos. É neste momento que seus olhos começam a enxergar a verdade, irmãos. Quando nós deixamos essas coisas de lado e olhamos para Cristo, irmãos. Este homem estava há 38 anos nessa situação. Esta enfermidade mostrava um sofrimento prolongado. 38 anos. Profundidade da sua necessidade, pois era incapaz de fazer algo. E mostrava a graça e o poder de Jesus Cristo, que cura mesmo casos considerados sem esperança. Glória a Deus. Irmãos, este fato quer nos mostrar, irmãos, estas coisas, um sofrimento prolongado. Esse homem tinha 38 anos nessa situação. Profundidade da necessidade deste homem. E nós enxergamos também a graça do Senhor Jesus Cristo e a cura das nossas impotências, a solução das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, nossos problemas. Esta passagem nos mostra isso, irmãos. E aqui no versículo João 5,6, irmãos, olha o que é que acontece na vida deste homem. Jesus vê e sabe sua necessidade. Este homem estava esperando aquele milagre ali no tanque, não sabe quando poderia acontecer e se iria acontecer. Ainda tem essa, e se iria acontecer. Mas Jesus, ao chegar naquele lugar, ele vê e sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe por que você veio aqui esta noite. Ele sabe. Porque se você está aqui, porque é vontade dele. Não pense que foi fulano que me chamou, porque eu vim, não. Se você está aqui, porque Deus permitiu você estar aqui, para que você possa ouvir a palavra de salvação. Jesus vê e sabe a necessidade. João 5,6. E Jesus vendo este deitado, aí sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar sã? Olha onde Jesus Cristo vai. Jesus Cristo vai na necessidade daquele homem, onde ele estava botando a confiança naquele tanque e não ia ter a necessidade sanada. A dificuldade dele não ia ser sanada naquele tanque. Mas Jesus vê este homem, olha, Jesus vê este deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo. Como é que Jesus sabia disso? Jesus chegou naquele momento ali, viu aquela multidão, enxergou aquele homem e a palavra diz que Jesus já sabia a necessidade daquele homem. Glória a Deus. Quem foi que contou a ele? Como é que ele ficou sabendo que aquele homem tinha 38 anos que estava no enfermo? Jesus é Deus, irmãos. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, nada fica oculto diante dos olhos do Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz que Apocalipse fala sobre isso, que Deus contempla tudo com olhos semelhantes a chamas de fogo, irmãos. Nada fica oculto. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe o que você precisa, mesmo quando você diz que não, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não preciso de nada. Mas ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que nós precisamos. Jesus vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo. Mas o que é que Jesus pergunta a ele? Tu queres ficar sã? Tu queres ser curado? Tu queres sair deste estado há 38 anos? Tu quer ficar bom? Olha onde Jesus aponta a necessidade deste homem, irmãos.
Jesus vê e sabe da condição do homem. Ele te conhece. A pergunta de Jesus pode parecer óbvio, mas fica em algo mais profundo. O desejo interno de mudança pela fé. Essa pergunta que Jesus faz, qualquer um pode dizer: eu quero ser curado. É óbvio, quem não quer ser curado da sua necessidade? É óbvio, mas o que Jesus quer mostrar a este homem, irmãos, é o desejo interior de mudança. É o desejo de você mudar a sua vida, de você conhecer a verdade e ter a sua vida completamente transformada, irmãos. Jesus não vem só curar, não, irmãos, ele vem transformar, ele vem mudar a nossa mente, nos dar uma mente semelhante a dele. Ele vem nos dar vida e vida com abundância. Ele vem sanar a sua necessidade. Como este homem estava aqui 38 anos esperando um milagre ali naquelas águas. Jesus, vendo isso, vem sanar a necessidade dele, levantar aquele homem. Mas também Jesus vem curar, irmãos. E curar de quê? Mas não, ele não é paralítico? Não, Jesus vem curar do pecado, irmãos. Jesus vem pagar o pecado, a qual todos nós devemos, irmãos. Todos nós devemos, somos devedores de Deus pelo pecado a qual está sobre nós. E Jesus vem para nos livrar destas correntes, a qual nos leva para longe de Deus, irmãos. O pecado nos leva para longe de Deus, para as trevas, irmãos, para o mundo dos mortos, onde se chama inferno. O pecado nos leva para lá, mas Jesus, quando vem, irmãos, ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele vem para dar vida e vida com abundância, irmãos. Jesus, vendo este homem, olha a pergunta do Senhor: tu queres ficar sã? Tu quer sanar a sua necessidade? Mas, irmãos, muitas vezes o Senhor está diante de nós, falando conosco, mas a nossa incredulidade é grande, irmãos. É grande, a nossa pouca fé é grande. Irmãos, nós devemos trabalhar isso, para arrancar isso do nosso coração, irmãos. Devemos arrancar, não o fato de sermos crentes, que muitas vezes nós também erramos, irmãos. Muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes não deixamos Deus trabalhar por falta da nossa fé pouca, pequena. Às vezes, levando um problema grande, nós ficamos com medo, né? Queremos recuar, não queremos combater aquele problema, porque a fé é pequena. Mas nós devemos pedir a Deus para multiplicar a nossa fé, para que a nossa fé cresça, seja uma fé fervorosa, para que quando vier as dificuldades nós estar forte para combatê-las. Mas veja bem, quando Jesus pergunta a este homem: tu queres ficar sã? Olha o que este homem responde. Aí você vê como é a incredulidade do homem. Não tenho ninguém. Aqui no João 5,7 diz: o homem impotente respondendo-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A cura estava diante dele, irmãos. O próprio Deus estava ali junto com ele, perguntando se ele queria ser curado. Mas a cabeça deste homem estava na água ali, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar lá. Quando é agitado, eu tento ir, outro vai na minha frente. E o próprio Jesus Cristo dizendo a ele: tu quer ser sã, tu quer ficar curado, mas ele é escravizado, irmão. A incredulidade, a falta de fé nem nos impede de enxergar a Jesus Cristo, irmãos. O Senhor está junto dele ali, perguntando a ele, mas ele diz: Senhor, eu não tenho homens para me carregar, para botar lá. Como eu vou chegar nessa água quando o anjo mexer? Como é que eu vou chegar lá? Eu não tenho ninguém por mim. Quando eu penso em ir, já tem outro que vai. E a cura ali junto dele. A cura ali junto dele. E ele não conseguia ver.
Ele não enxergava, irmãos. Ó. O homem responde com incredulidade. E a incredulidade leva o homem a buscar outros caminhos, longe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este homem, ele esperava ali pelo mover das águas, né? E a falta de fé dele não permitiu que ele enxergasse o próprio Deus ali, perguntando a ele: tu queres ficar sã? Mas, irmãos, a graça do Senhor é maravilhosa, irmãos. Porque se dependesse de mim e você, a gente nunca estaria aqui. Esta igreja não estava aqui. A gente não estava esse tempo aqui glorificando o Senhor, porque nós não queremos a Deus. Nós queremos estar longe de Deus. Nós não buscamos ao Senhor e nem temos a intenção de buscar. Se não fosse a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, se Ele não nos escolhesse, nós não estaríamos aqui, porque a nossa carne é pecaminosa e a carne pede o pecado, a carne quer estar longe de Deus. Mas quando a graça chega, ela abunda, irmãos, ela enche, ela preenche, e enchendo, você começa a olhar para Cristo, você começa a ver a verdade, porque a verdade se manifesta a você. Não é você a verdade, é a verdade que vem a você. Como Cristo olhou para aquele homem, viu a necessidade e ele foi até ele, disse: ó, tu queres ser curado? Tu queres ser sã? Jesus foi até ele. Mas em termos de ele não crer, mas o Senhor queria derramar graça na vida dele. O Senhor queria trazer a cura deste homem. A vontade de Deus era curar aquele homem, levantar aquele homem daquela enfermidade há 38 anos. E o que é que acontece? Ó, levanta-te e anda. E Jesus diz-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que é que acontece, irmãos, ao fato de Jesus curar este homem? Por que Jesus cura este homem? Jesus cura com autoridade soberana, porque Ele é Deus e nada pode impedir o agir de Deus na vida do pecador. Sem depender de rituais, tradições e sistema religioso, ele obedece a ordem de Jesus, mostrando fé e confiança. Irmãos, o que tem que acontecer em nossa vida, irmãos, é trabalharmos a nossa fé. Se a gente quer ver a manifestação de Deus na nossa vida, você quer ver a manifestação do Senhor no seu lar, na sua casa, no meio da sua família, nós temos que trabalhar a nossa fé. Temos que ter fé, irmãos, mesmo não vendo solução, irmãos, mesmo não vendo a saída, mas nós devemos enxergar o caminho, devemos enxergar a saída pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, porque quando temos fé, nós confiamos, irmãos, nós deixamos na mão de Deus, mesmo que seja algo que você não consegue fazer, mas nós pedimos e confiamos pela fé, descansamos o nosso coração no Senhor, porque colocamos a nossa dificuldade na mão dele e esperamos pelo agir dele. Então devemos ter fé e confiança. Quando este homem ouviu do Senhor: levanta-te e anda, como foi que ele fez? Trabalhou sua fé, confiou, teve fé em Cristo e confiança. Ele pega a sua cama e levanta. Glória a Deus. Irmãos, e quando o Senhor quer trabalhar numa vida, irmãos, não leva tempo, vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quem sabe amanhã, não, irmãos, é imediatamente, é na mesma hora, irmãos. Não precisa você passar por processos, não. Quando Cristo quer se manifestar numa vida, é na mesma hora. O que foi que aconteceu aqui? A cura chega imediatamente. João capítulo 5, versículo 9, e imediatamente o homem fica sã e toma o seu leito e anda. E aquele dia era
o sabate. A cura veio imediatamente, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus tem autoridade e poder, irmãos. Deus tem autoridade e poder. E Ele não precisa de rituais. Ele não precisa de tradição. Ele não precisa de sistema religioso. Não, irmãos. Ele tem toda a soberania em sua mão para fazer o que Ele quer, irmãos. Nessa situação, este homem estava ali há 38 anos. E a cura deste homem veio imediatamente quando Cristo se manifesta a ele. A cura é instantânea e completa. Não há processo gradual. O paralítico responde todos que estão impotentes e sem esperança, mas que ainda podem encontrar cura e uma nova vida em Cristo. Este fato nos inclina aqui a nós, irmãos, a nós, para que nós venhamos ter esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo naquelas situações que são impossíveis para cada um de nós, nós devemos confiar no Senhor, que o Senhor cura e dá nova vida em Cristo Jesus. Este homem, irmãos, foi agraciado pela graça de Deus. O amor de Deus foi derramado na vida deste homem, pois pelos rituais a qual ele esperava ali, aquela água não mexer para que ele pudesse ser curado, ele nunca seria curado. Ele nunca ia ter a possibilidade de ter a cura, a física e principalmente a espiritual, né? E Cristo nos leva para a vida e vida eterna, irmãos, vida verdadeira. A religião não pode te dar isso. Os homens não podem, as crendices não podem te dar vida. Só Jesus Cristo dá vida e vida com abundância, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Então, irmãos, esta passagem vem para nos fortalecer, irmãos. Esta mensagem vem para nos fortalecer, para a gente entender que nada é impossível para Deus. Nada, irmãos. Tudo Ele pode, porque Ele é o Criador, Ele é o dono. Tudo está sob sua mão. Então, o que cabe a cada um de nós é ter fé e confiança, irmãos. Fé e confiança. Crer que Ele pode curar, crer que Ele pode transformar. Não tem situação que Ele não possa agir, irmãos. Não permita que a incredulidade, a falta de fé trabalhe em sua mente, no seu coração. Não, irmãos. Livre-se disso e olhe para Cristo. Peça a Ele, clame a Ele, que Ele lhe dá, irmãos. Tiago fala sobre isso. Não tem porque não pede. E muitas vezes, como pedimos mal. Então devemos olhar para o Senhor e expor a nossa necessidade. Senhor, eu não sei quem é o Senhor, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu creio em Ti. Eu creio. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, me ajuda. Senhor, sana isso aqui de mim, Senhor. Tira isso de mim, para que eu possa te conhecer, para que eu possa conhecer as Tuas maravilhas, né? Expõe a sua vida ao Senhor. Mostre a sua dificuldade a Ele. Pois este homem tinha essa dificuldade, mas o Senhor chegou lá para sanar, para lavar e trazer vida a este homem. Em nome de Jesus. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Glória a Deus.